Raissa Ramos Kirsten, eu sou professora aqui do IPGS e nós vamos trabalhar então o módulo 4 do curso de aperfeiçoamento em emagrecimento e metabolismo. Ok? Então, nós vamos ver basicamente neste módulo a atuação multiprofissional no tratamento da obesidade. Vocês já viram nos módulos anteriores a importância dos nutrientes, os fatores que influenciam o processo do emagrecimento, os tratamentos vinculados principalmente ao tratamento nutricional, de que forma que a gente pode avaliar então esses indivíduos. Mas, para a gente poder trabalhar de uma maneira bastante eficaz no tratamento da obesidade, é fundamental que a gente tenha em mente os fatores da etiopatogenia da obesidade. O que causa a obesidade? Essa é uma grande pergunta que, embora a gente já tenha conhecimento de fatores que estão bastante estabelecidos na literatura, no meio clínico, ainda nós temos estudado para ter um maior conhecimento desses fatores. De uma maneira geral, gente, nós temos que ter conhecimento quais são os fatores endógenos e quais são os fatores do meio ambiente que suscetibilizam o aparecimento da obesidade ou do excesso de peso, do ganho de peso. Nós temos como fatores endógenos os fatores genéticos, suscetibilidade por mutação de algum gene, medicamentosos, então por alguma doença eu precisei consumir então uma medicação que me suscetibilizou ao acúmulo de tecido adiposo ou a modificação na taxa metabólica. Fatores endócrinos e metabólicos como o gasto energético, como a produção ou a diminuição de alguns hormônios. Nós temos fatores psicogênicos que estão extremamente envolvidos na questão do desenvolvimento da obesidade, fatores neurológicos. Além disso, os fatores do meio ambiente, que são realmente muitos dos quais nós vamos atuar como nutricionistas, que é a questão da taxa metabólica basal desses indivíduos. Será que está alterada? Quais são os fatores que levam esses indivíduos a terem taxa metabólica alterada? Por exemplo, aquelas pessoas que vivem fazendo dieta, corriqueiramente estão fazendo dietas extremamente restritivas. Como é que anda a taxa metabólica desses indivíduos? Sedentarismo, a falta da prática da atividade física ou até mesmo a diminuição de atividades diárias que poderiam estimular o aumento do gasto energético, consumo alimentar, que aí realmente nós temos maior conhecimento para avaliar e orientar, e fatores culturais diversos que podem estar vinculados com a questão da obesidade. Por que eu estou falando de todas essas questões? Porque é fundamental, ao iniciar um tratamento para o emagrecimento, a gente tem em mente quais são os fatores que estão vinculados ao processo do ganho de peso, do excesso de peso. Nós podemos estar tratando de uma maneira errada os pacientes que têm excesso de peso e às vezes vinculadas só, por exemplo, ao que a gente domina mais, como se for um nutricionista, o consumo alimentar, ou se for um endocrinologista, fatores hormonais. Nós temos que ver o indivíduo na forma de um todo. Quais são os fatores expostos, que esse indivíduo está exposto, que podem suscetibilizar então o ganho de peso. Muitos desses fatores não cabe a gente trabalhar e é por isso que os estudos clínicos têm demonstrado que a atuação multiprofissional, se os pacientes têm uma taxa de sucesso maior do que só utilizar um tipo de terapia para o emagrecimento, ok? Então, além disso, nós temos que ter em mente que o processo do emagrecimento também, não só por uma questão estética, está relacionado com a melhora de várias condições metabólicas e doenças que esse paciente pode ter desenvolvido durante o ganho de peso ou previamente ter tido. Então, é muito difícil isoladamente um profissional conseguir resolver todos esses aspectos, tanto de fatores que suscetibilizam o desenvolvimento quanto de tratamento. Então, o tratamento conjunto com certeza é o de maior taxa de sucesso e aderência. Então, os objetivos dos tratamentos para o emagrecimento
eles têm que ser integrados. E quando a gente diz integrados, eles têm que ser integrados para o mesmo fim. Quando uma equipe trabalha junto para o emagrecimento, eles têm que trabalhar com o estabelecimento de metas conjuntas, ok? Porque o estabelecimento dessas metas suscetibilizam, então, diminuir o risco de doenças associadas. A perda, mas mais importante que a perda, é a manutenção da perda de peso. E terceiro, a gente tendo diminuição do risco de doenças associadas e a perda de peso, a melhora da qualidade de vida, com melhora de sintomatologia, com melhora de ação social também, que o emagrecimento pode promover. O que os profissionais que vão agir de forma integrada em saúde têm que levar em consideração? Todos os aspectos multifatoriais que podem estar associados à etiologia. Então, se eu me deparar com um paciente que tem compulsão alimentar, eu não posso avaliar esse paciente simplesmente pelo volume calórico total que ele ingere. Eu tenho que ter em mente fatores que desencadeiam ele ter uma compulsão alimentar. Será que são estados de depressão? Será que são estados de euforia? Então, é primordial que este indivíduo saiba que esses estados é que levam à compulsão alimentar. Então, nós precisamos de uma ajuda de um outro profissional para que se faça um rearranjo dessa terapia. Então, é fundamental, gente, essas ações integradas com metas comuns no tratamento. Além disso, o objetivo geral, então, é a perda de peso gradual e estável, o que muitas vezes as pessoas que procuram tratamento, elas não querem uma perda de peso gradual, e é isso que faz com que essas pessoas não tenham sucesso a longo prazo. Elas querem perder 10, 12 quilos em 1, 2 meses, que isso dificulta muito a terapia. E, de uma maneira geral, clássica, nós temos redução calórica e aumento do gasto energético. Mas nós não podemos ver simplesmente por esses dois aspectos. Nós temos que ver por todos os outros que a gente viu anteriormente, como o uso de medicamentos, fatores psicossociais, modificação no estilo de vida, né? Por exemplo, casar ou mudar de residência, mudar de emprego, são fatores que também podem estar envolvidos no processo de ganho de peso e, consequentemente, de emagrecimento. Então, a intervenção interdisciplinar da obesidade envolve uma interação de diversos profissionais, né? Então, o nosso foco, né, sempre são os nutricionistas, mas os nutricionistas terão um resultado bastante efetivo se trabalharem junto com clínicos, né, com educadores físicos, psicólogos e diversas áreas afins que podem estar envolvidas no tratamento interdisciplinar da obesidade. Então, no primeiro momento, é fundamental que a gente faça uma avaliação e intervenção clínica. E isso pode ser iniciado com o médico, né, o clínico, em que ele pode identificar se existe presença de doenças genéticas que suscetibilizam o desenvolvimento desse ganho de peso. Será que existem doenças metabólicas que suscetibilizam o ganho de peso? Doenças endócrinas, por exemplo, diabetes, né, ou alguma síndrome. Então, essas questões são bastante importantes. A questão da tireoide. Nós podemos avaliar também, que nós temos muitos casos, consumo crônico de álcool, né, como um fator que pode estar envolvido ao ganho de peso, utilização prévia de drogas, doenças hepáticas virais e outras causas de obesidade também devem estar vinculadas nessa avaliação e intervenção clínica. Nós não podemos esquecer também das condições psicossociais associadas à obesidade e as duas que estão mais relacionadas ao processo de obesidade é a questão da depressão e da baixa autoestima. Para cada uma dessas condições, né, existem profissionais mais habilitados para fazer essa avaliação. Então, por exemplo, a avaliação de doenças hepáticas exige, então, a avaliação de enzimas transaminases para a gente ver a questão da função hepática. Condições psicossociais, psicólogos, psiquiatras
podem estar avaliando também esses indivíduos. Então eu vou comentar para vocês um protocolo que é utilizado pelo Grupo de Estudos em Obesidade do Centro de Pesquisas da Unifesp, em que eles têm então uma equipe multidisciplinar que faz o tratamento então da obesidade. Eles têm um planejamento clínico em que o objetivo desse plano clínico, quando eles avaliam os pacientes, é redução ponderal da massa corporal, então de uma maneira como um todo, redução da esteatose hepática, levando em consideração que grande parte dos pacientes obesos podem apresentar doença hepática não alcoólica, controle das transaminases, diminuição da gordura visceral, aumento da sensibilidade insulínica, controle dos parâmetros da síndrome metabólica e de citocinas pró-inflamatórias. Então, esse plano clínico, a base dele, gente, é verificar os fatores que podem estar, então, suscetibilizando o desenvolvimento desse excesso de peso, e a primeira estratégia é mudança no estilo de vida e estratégias clínicas individuais. A gente pode trabalhar com grupos para o tratamento da obesidade? Podemos, mas aqui a gente está passando um protocolo de avaliação individual. Dentro desse plano clínico, os médicos eles têm três protocolos. A anamnese médica, principalmente para avaliar aquelas condições, né, se existe presença de alguma doença associada, alguma alteração metabólica. É muito importante em adolescentes avaliar o estágio puberal, que de repente isso pode ter alguma relação e ser mal avaliado esse excesso de peso. Depois de uma anamnese médica, né, com uma avaliação clínica bastante geral, se faz então uma avaliação completa da composição corporal desse indivíduo. Então esses pacientes passam então por nutricionistas onde vão avaliar, fazer uma avaliação antropométrica bastante completa e da composição corporal, massa magra, massa gorda, pressão arterial também é um outro protocolo dentro da avaliação da composição corporal. E em terceira instância, é claro que é dentro da Unifesp, é um protocolo muito articulado e muito completo, a avaliação de gordura visceral, subcutânea e hepática, que depende de alguns aparelhos que nem sempre nós temos acesso em grande facilidade. Então, esse protocolo, ele segue que as avaliações desses três estágios, anamnese médica, avaliação da composição corporal, da gordura visceral, subcutânea e hepática, tem 3 períodos: no início do tratamento, 6 meses após e depois 1 ano, e dentro desse plano clínico, para a gente avaliar se essa intervenção está ocorrendo de maneira eficaz, consultas ao clínico pelo menos 1 vez ao mês. Bom, dentro da avaliação antropométrica e da composição corporal, com certeza as medidas antropométricas são fatores bastante importantes para a gente ter a avaliação desses indivíduos. Inevitavelmente, o índice de massa corporal acaba sendo um dos nossos padrões de referência, de classificação segundo a Organização Mundial de Saúde de risco, assim como a circunferência da cintura estando associada a doenças metabólicas, ao aumento do risco metabólico. E nós temos, né, informações bastante completas seguindo os guidelines do Instituto de Saúde Nacional Cardíaca dos Estados Unidos. Dentro desse protocolo de IMC e circunferência da cintura, nós podemos estabelecer, aplicando a vários critérios, circunferências, porque muitas vezes, né, o indivíduo ele tem uma diminuição do tecido adiposo, mas que a gente não observa muito bem, então as circunferências a gente pode avaliar essa diminuição. As pregas e a bioimpedância em indivíduos bem obesos, elas não são recomendadas por a gente não ter então critérios bem estabelecidos, principalmente quanto à bioimpedância elétrica e pregas cutâneas por causa dos vieses que a gente pode ter na obtenção desses valores. Sugere-se
inevitavelmente, utilizar 2 ou 3 métodos no mesmo indivíduo para a gente, então, realizar o diagnóstico do estado nutricional destes pacientes. A escolha depende, então, dos objetivos e da equipe também, né? Se é uma equipe que tem grandes instrumentos, estratégias, assim como se for uma equipe simples que vai trabalhar com estratégias basais. Então, isso deve ser discutido com a equipe multidisciplinar. Nós podemos trabalhar com exames laboratoriais como forma de acompanhamento, e aqui eu trago, né, a resolução do Conselho Federal de Nutrição de 2003, número 306, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais na área de nutrição clínica. E diz que compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais quando necessários para a gente avaliar um paciente, para a gente fazer uma prescrição de dieta e principalmente quando nós precisamos evoluir este indivíduo. Se nós não tivermos competência para avaliação desse exame laboratorial, solicitar então a outro integrante da equipe que faça então com maior conhecimento. Então, e lembrar que se eu estou solicitando esse exame, ele deve fazer parte do meu protocolo de avaliação. Não simplesmente solicitar exames por solicitar. Então é importante, principalmente para o acompanhamento de pacientes que apresentam, além do excesso de peso, né, condições metabólicas importantes, como resistência à insulina, né, dislipidemias e outros problemas, principalmente vinculados às doenças hepáticas. Dentro também dos exames laboratoriais, esses exames laboratoriais eles devem ser baseados na história clínica, né? Qual a história clínica desse paciente, o que ele apresentou ao longo dos anos, o exame físico realizado pelo clínico geral, mas que também pode ser realizado por outros profissionais. O nutricionista também tem competência para fazer exame físico, né? Exame de edema, exame da coloração, então tudo isso pode ser utilizado. Também utilizar como protocolos de comparação início, 6 meses e 1 ano, e sugere-se, né, como coletas de jejum, resistência insulínica, hormônios para avaliar hipotireoidismo, dislipidemias e as transaminases hepáticas. Outros processos, se forem disponíveis pelo local onde se tiver tendo essa equipe multidisciplinar, ainda se pode fazer então uma análise mais profunda, como citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa, leptina, interleucina 6, resistina, e também as questões anti-inflamatórias como a adiponectina. Dependendo, mais uma vez eu vou repetir, da equipe e, né, e da estrutura que essa equipe tiver, a solicitação desses exames laboratoriais, assim como da história clínica prévia desse indivíduo. Eu trago aqui também, é muito importante, dentro desse protocolo da Unifesp, identificar o percentual de gordura subcutânea e o percentual de gordura intraabdominal, ou a quantidade, e se há diminuição ou não. Nós temos como métodos, né, mais palpáveis da gente poder avaliar a gordura subcutânea, então, né, as pregas e, de maneira, né, subjetiva, outros aparelhos, como aparelho de bioimpedância, e métodos, né, mais eficazes para avaliar a gordura intraabdominal, como ressonância e tomografia. Então, existem já lugares que estão utilizando esses testes para ter, então, uma avaliação mais enfática e eficaz para o tratamento da obesidade. Então, diagnósticos por imagem, como eu falei para vocês, são extremamente importantes para avaliar se existe presença de esteatose hepática não alcoólica e de gordura subcutânea e visceral. Nós temos 3 protocolos que são bastante validados: ultrassonografia, tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E claro que os mais precisos e os melhores para fazer essa avaliação da gordura visceral seria então a ressonância e a tomografia. No entanto, a gente tem o ultrassom como um método, né, mais acessível, mais barato, e que também pode ser utilizado
como um preditor de avaliação de gordura visceral. Então, essa primeira parte é uma parte mais clínica que nós vimos, dentre a questão da avaliação, da história e dos exames laboratoriais. Na questão da intervenção psicológica, o indivíduo, né, os psicólogos, os psiquiatras vão traçar então um plano psicológico para fazer a avaliação deste indivíduo e também, né, parte-se de uma história clínica e comportamental extremamente detalhada para ver se existe influência para o desenvolvimento do excesso de peso. Posteriormente, se aplicam questionários validados para se avaliar ansiedade, qualidade de vida e depressão. Será que existe relação, né, da ansiedade com o consumo alimentar? Será que existe relação do ganho de peso e da depressão? Será que existe relação da qualidade de vida, desenvolvimento de alguma patologia e essa está associada com o excesso de peso? E, em terceiro plano, questionários de desordens alimentares e autoimagem corporal. Então, em terceira parte, relacionando realmente a questão psicológica com o estado nutricional. Nós temos nessa primeira parte, né, alguns questionários bastante validados que nós podemos fazer um rastreamento. Isso é muito importante. O profissional da psicologia e da psiquiatria, existem critérios para fazer diagnóstico. Esses questionários, eles são utilizados para fazer rastreamento de sintomas, de comportamento e não para diagnóstico. Os mais conhecidos, então, o Profile of Mood States, que é um questionário que avalia perfil de humor e que isso pode estar relacionado à qualidade de vida e ao consumo alimentar. O inventário de depressão de Beck, que é bastante utilizado para ver sintomas de depressão, e isso pode estar também associado a fases da vida desse indivíduo. O Spielberg State, que é um inventário de ansiedade bastante utilizado e relacionado com o estado nutricional. E nós temos um questionário de qualidade de vida um pouco menor que o RUCOL, com 36 questões e que também avalia questões de qualidade de vida. Depois, relacionando então basicamente, né, sintomas, sentimentos e a questão das desordens alimentares, nós temos as escalas então que avaliam comportamentos alimentares não normais, digamos assim, que seria então a investigação bulímica, que seria o questionário que nós chamamos de BIT, e a escala de compulsão alimentar, também é uma escala que pode ser utilizada para avaliar comportamentos de compulsão alimentar. E em terceiro plano, esses dois avaliam investigação bulímica, comportamento de bulimia frente ao consumo alimentar, e o segundo, basicamente, comportamento de compulsão. O terceiro avalia um aspecto mais amplo, que seria a questão da percepção e a satisfação da autoimagem corporal, e nós temos vários tipos de escalas para isso, assim como questionários, como escalas de silhuetas. Então a intervenção psicológica ela é bastante importante para ver se não existe ali um foco de um fator etiológico do ganho de peso ou de um fator que esteja atrapalhando o andamento do tratamento. Então, os principais objetivos da intervenção psicológica é melhorar a autoestima, e melhorando a autoestima deste indivíduo, a gente vai estar melhorando a satisfação da imagem corporal e, desta forma, resolver desordens alimentares que podem estar presentes neste indivíduo. Além disso, principalmente em adolescentes, se existe algum problema familiar que pode estar interferindo no processo do tratamento, também é muito importante de ser identificado, ok? Então esses são alguns critérios da atuação dos psicólogos e dos psiquiatras no tratamento da obesidade e do emagrecimento. É importante a gente destacar a questão da imagem corporal, porque são critérios que todos os profissionais podem ter dentro do protocolo de tratamento. Porque imagem corporal é uma experiência subjetiva. Cada indivíduo tem uma imagem corporal de si e isso pode ser concebido internamente ou de aspectos da vida desse indivíduo que construem então a satisfação ou não do seu corpo. Pode ser
da autopercepção corporal, pode vir de atitudes que passou na vida, crenças, práticas, representações, sentimentos, sensações e principalmente comportamento relativo ao corpo. Então essas são algumas questões vinculadas com a imagem corporal. O mais importante é que existem vários fatores. É importante a gente identificar naquele indivíduo o que interfere a satisfação da imagem corporal. Será que é a presença dos colegas, ou é a escolha alimentar, ou é um passado desse indivíduo? Então, esses fatores são bastante importantes no tratamento psicológico. É isso que eu falei para você. Será que é ao tamanho do corpo? Porque dependendo a imagem corporal vai ser luz do tratamento. Se essa pessoa é insatisfeita com o corpo por causa do tamanho, então a gente vai ter que trabalhar na diminuição desse tamanho. Ou se é com uma questão de emoção, então daí o tratamento tem que ser mais enfático na questão psíquica, tá? Então são algumas questões que tem que elas têm que ser abrangidas no tratamento. Algumas pesquisas podem avaliar a imagem corporal, só que nós temos muitos instrumentos para avaliar a imagem corporal e isso delimita um pouco o que a gente quer investigar na imagem corporal. E essa é uma dica que eu dou, por exemplo, nós trabalhamos com escalas de silhuetas, às vezes, para trabalhar a imagem corporal ou satisfação da imagem, mas observem, se o meu objetivo é avaliar satisfação da imagem corporal, aqui eu só consigo trabalhar com a composição corporal. Se eu quiser avaliar a insatisfação da imagem por causa do envelhecimento cutâneo, essa não seria uma boa escala. Por quê? Porque ela não trabalha com envelhecimento, ela trabalha com tamanho de corpo ou com a silhueta do corpo. Então não esqueçam que se vocês forem ler sobre imagem corporal e instrumentos, esses instrumentos eles têm que estar vinculados ao objetivo do que vocês querem ver. Se é ao estado emocional, se é a composição do corpo ou se é um envelhecimento. Ok? Então, no próximo bloco, nós vamos ver a parte de intervenção física.